amigos e amigas, vamos iniciar os nossos estudos da série André Luiz. Temos aí o slide, que é um material que vai nos auxiliar. Estamos na parte 17. Já vamos fazer 2 anos, quase 2 anos de estudos de André Luiz. Então, essa é a parte 17. E estamos refletindo as páginas, assuntos, parágrafos, temas que podem nos auxiliar. Os livros de André Luiz, eles mencionam temas, às vezes, em capítulos, em páginas, em parágrafos. É interessante. Por exemplo, no livro No Mundo Maior, o André Luiz fala sobre o aborto, no capítulo Dolorosa Perda. Já no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo Aprendendo Sempre, André Luiz fala a respeito da ambiência do mundo astral do cemitério. Olha que interessante. E também temos no livro Os Mensageiros as características do mundo astral, em que ele apresenta, André Luiz, um grande mentor espiritual chamado Aniceto, em que Aniceto e André Luiz visitam o posto avançado no mundo astral, Campo da Paz, em que é presidido por um casal, Fredo e Ismalha. E naquele ambiente há um capítulo específico que falam daqueles que desencarnaram, estão séculos dormindo em pesadelos, porque eles não querem despertar para a vida espiritual em função de monoideia, fixação mental, cristalização da mente no passado, de equívocos e ilusões. Então, os livros de André Luiz são temáticas interessantes que podem nos ajudar a superar velhos enigmas em nós. Temos enigmas, dilemas das nossas personalidades que limitam uma visão mais ampla da vida. Ainda contemplamos uma vegetação rasteira, um matagal, imaginando que é um jardim paradisíaco. E, no entanto, ainda vivemos essas ilusões. Então, vamos iniciar os nossos estudos, parte 17, conforme o slide, temas dos livros de André Luiz, e hoje nós iremos apresentar alguns assuntos dos livros, conforme os retângulos. Inicialmente, livro Missionários da Luz, capítulo 10, Materialização, em que o mentor Alexandre, que acompanha André Luiz na vida espiritual, orienta André Luiz, ele está presente no ambiente, numa instituição espírita, em que haverá o conhecido fenômeno da materialização. E o Alexandre começa a refletir a respeito das nossas ações, atitudes. Ele diz que, e aí o assunto, existem diversos assuntos nesse capítulo, ele fala a respeito da semeadura. A semeadura é viva. Nós ouvimos por muitas vezes que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas o mentor espiritual Alexandre, ele dá um toque a mais, a fim de que possamos entender que a semeadura ela representa o ato, a ação humana, o fato. E, segundo o mentor Alexandre, ela é viva. Ela gera uma vibração na atmosfera. A semeadura, ela vai impregnando o ambiente do nosso mundo mental, exala do nosso perispírito, do nosso halo vital, as vibrações daquilo que nós estamos semeando, estamos agindo pela vida. Então, quando nós procuramos agir com esforço de autossuperação, procurar superar os arrastamentos conforme previsão da questão do Livro dos Espíritos, questão 645, em que Allan Kardec pergunta na questão 645 que quando o mal, as paixões, os vícios criam uma atmosfera tão difícil que passa a ser um arrastamento irresistível. É uma pergunta de Allan Kardec, isto é, a paixão, os vícios, o mal, são arrastamentos
irresistíveis, nós não conseguimos resistir, e a resposta na primeira parte diz o seguinte: arrastamento sim, irresistível não. Então, existe ali um conteúdo inteligente, orientador para as nossas vidas. O arrastamento é o aspecto emocional. Nós somos seres emocionais que precisamos aprimorar essas emoções para o sentimento, elevar da emoção para o sentimento. E o mundo espiritual reconhece que em nós o arrastamento ele vai existir. Mas logo depois o mundo superior orienta resistíveis, podemos resistir esses arrastamentos. Então existe o emocional e a via intelectual. Então isso pode nos consolar muito, porque nós podemos dimensionar aquela problemática e superar pela via intelectual, mas em Cristo. Então eu vou pedir para o Vidal ler, por gentileza, Vidal, a questão 645, para que possamos fundamentar esse estudo inicial do capítulo 10 do livro Missionários da Luz. O assunto, existem vários assuntos, um deles é a semeadura viva, isto é, o ato em nós, ele repercute na vida espiritual. Então ele está sempre vibrando aquele ato, aquela ação, ela tem uma natureza permanente em nós, para o bem ou para o mal. Por gentileza, Vidal, você pode ler 645, por favor. Você quer que eu projete também o texto ou só leia? Não, você só lê, por gentileza. Só lê, tá bom. Muito Questão obrigado. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento, sim. Resistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Muito agradecido, Vidal, muito agradecido. Então, segundo as palavras do nosso amigo Vidal, podemos resistir esses arrastamentos, porque se a nossa semeadura ela ainda é no campo da invigilância, do vício, porque semear quer dizer o seguinte: você está agindo pela vida, ações, atos. Se os nossos atos representam vícios, passam a ser arrastamentos nesta vida ou em vidas passadas. E estas vidas passadas, elas se apresentam pelo automatismo. Elas estão inconscientes e se apresentam pelo automatismo. E esse automatismo tem um representante muito forte: hábitos. Os hábitos, segundo o mentor Alexandre, no livro Missionários da Luz, no capítulo Intercessão ou Influenciação, a influenciação, no capítulo Influenciação do livro Missionários da Luz, o mentor Alexandre diz que os hábitos menos dignos são verdadeiras entidades em nós, que se apresentam em nós como verdadeiras entidades. Então, se os nossos hábitos têm o toque do Cristo, representam a luz do mundo, o sal da terra, o vós sois deuses, a leveza do vento, então nós podemos considerar que os nossos hábitos estão equilibrados, vão nos ajudar nesta encarnação, vão confortar aqueles dias difíceis. Mas se os nossos hábitos, que um dia iniciaram como semeadura, isto é, eram meras ações, habitualidades, se estas semeaduras, elas representam a positividade, se elas representam o equilíbrio, hoje eu tenho em mim valores que vão contrabalançar os momentos das grandes tempestades, das expiações, das provas que se apresentam em nós. Então, meus amigos, o mentor Alexandre, no capítulo 10 do livro Missionários da Luz, ele, ao dizer que a semeadura é viva, não somente livre, isto é, você, ao agir, você cria uma atmosfera espiritual, sai de você em radiações, cria forma pensamento, no teu halo vital, isso é,
isto é, aquelas irradiações que emanam, átomos astrais que emanam do seu perispírito, elas vão criando em sua volta formas espirituais que podem ser estéticas divinas, belezas espirituais, ou podem ser aspectos de fealdades desagradáveis. Então devemos aprender a semear em Cristo, procurarmos ter a coragem do paralítico de Cafarnaum, que mesmo paralisado em seu corpo, mas não havia condição parasitária no seu campo emocional, porque ele tinha fé. O corpo físico não determinava o destino dele, pelo contrário, estimulava a ele a valorizar sua natureza espiritual, conforme a previsão na questão 911 do Livro dos Espíritos. Porque a questão 911, Allan Kardec pergunta como superar as paixões, é próximo disso. E a resposta diz que aquele que reconhece a sua inferioridade faz esforços, procura superar estas situações, estas inferioridades, estas imperfeições. Então, uma vez que você reconhece a sua natureza espiritual, você se esforça diante de uma situação de imperfeição que bate no seu mundo mental, ou diante de um vício, de um hábito. Então, meus amigos, como é importante desenvolvermos a nossa natureza espiritual. Vou pedir para o Vidal ler a questão 911, inclusive estou saindo do roteiro da Vidal, coitado. Sem problemas. Qual é agora o número? 911, que vai falar Sem da natureza espiritual que nos dá coragem para superar a nossa prioridade. É muito interessante essa questão. É uma questão de autoconhecimento. Vai, naturalmente, ajudar cada um de nós a trilhar o caminho da iniciação espiritual. 911. 911, estou chegando nela. Está ótimo, porque o importante é que devemos sempre fundamentar os estudos da doutrina espírita com as obras básicas. E as questões do Livro dos Espíritos, elas fundamentam. Porque quando se fala em fé, quando você coloca esta fé em Cristo, ela tem como fundamento a sua natureza espiritual. Porque Jesus, o seu evangelho, a sua mensagem, a palavra da cruz, todas estas menções do Mestre dizem respeito à nossa natureza espiritual. Jesus conversa conosco pelo espírito que somos, não pelas relações corporais, porque o corpo é uma situação momentânea que deve ser valorizado, deve entender que é um processo educativo, mas o que permanece em nós é a natureza espiritual. Pois não, Vidal? 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? A resposta. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Tá ótimo, Vidal. Perfeito. Vocês percebem o conteúdo inteligente da 911? Porque uma vez que você se sente espírito, é claro que você está no embate do seu emocional. As nossas emoções oscilam muito. Mas se você procura refletir, entender o aspecto da natureza espiritual em nós, nós conseguimos, pela via intelectual, superar estes arrastamentos, que são emoções descontroladas. Então, precisamos estudar 911 do Livro dos Espíritos.